isso que eu estou. Ela não te derrubou, né? Tá certo. Mas eu já estou ouvindo vocês. Tá? Vocês não estão me vendo, não estão perdendo nada. Jorge está entrou. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Roberto, tu faz a prece? Faço. Não, Ana Lúcia que está aí, né? É. Não, abre o som e responde. Abre o volume, abre o microfone. Boa noite, Ana. Toca só uma vez no microfone. Boa noite, Jorge. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Então... Ana, deixa eu falar uma coisa com a Ana Lúcia. Tem um desenho. Só encosta uma vez só a mão no microfone. Só encosta no dedinho. Que aí abre o som. Quando você quiser, você fecha, entendeu? Achou aí o microfone? Desenho dele? Fechado, o microfone dela. É porque eu... E agora? Ela tem o dedo. Isso, tá bom, estou ouvindo. Isso, agora nós estamos te ouvindo, Ana Lúcia. Tudo bom? Finalmente eu consegui, gente! Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo bom. Tudo bem. Tá, então vamos acompanhar a aula. Vamos fechar nossos olhos. Prazer em ter você. Vamos fechar nossos olhos. Vamos dizer ao nosso amigo Jesus da nossa alegria, da nossa satisfação, e está iniciando mais uma noite de estudo. Da tua doutrina, o primeiro livro da tua doutrina, Jesus, o livro dos Espíritos. Devemos ter bastante atenção, que é o início de tudo. Nosso entendimento, e nós passarmos à frente, que nós aprendemos na noite de hoje, trazidos pelo nosso irmão Afrânio. E é através deste livro que nós realmente passamos a conhecer a vida dos espíritos, a condição dos espíritos. Porque o livro é o livro dos espíritos. Jesus amado, acompanhe de perto essa situação desastrosa que nós estamos passando, com guerras, com crimes. Acompanhe de perto, meu Jesus amado. Bem sabemos que isso passou pelo crivo de Deus. Mas mesmo assim, ousamos de fazer o pedido. Cada mal de todos nós. Todos nós somos doentes, todos nós necessitamos de Ti. Precisamos muito de Ti, Senhor. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, fique conosco durante o nosso estudo, ampliando nossas mentes, para absorvermos o que será passado pelo nosso irmão Afrânio. Ajuda-nos a entender a noite de hoje. Muito obrigado. Paz a todos nós. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Bom, hoje nós temos novatas. Nós estamos hoje, né, no Livro dos Espíritos, tá? Estamos na pergunta 476, certo, dona Elisa? Isso. É o Livro dos Espíritos aí na mão, Ana? Não, vou pegar, mas é aqui perto. Peraí. Pergunta 4. Peraí, que a novata está toda atrapalhada. Peraí, não. É uma criança, é uma criança. Livro dos Espíritos. E aí, tem estante igual da Elisa aí. Concorrente. Ó. Eu gostaria acho que ela deixasse eu entrar primeiro. Eu vou entrar. Você vê que eu quero dessa vez. Jesus. Vamos andando aqui, Ana. Enquanto isso, você vai procurar. Tá? Vai andando aí, gente. Vamos lá, Elisa. Contigo. Bom, então hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, onde fala dos possessos, na pergunta 476.
Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a subjugação da outra? Sujeição. E a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Três perguntas em uma, né? Exatamente. Isso. Né? E estamos vendo uma palavrinha interessante, que nós estamos falando de processo, mas tem uma palavrinha chamada fascinação. Né? Fascinação. E não sei se alguém está com o livro dos médios na mão. O que é a fascinação? No livro dos médios, Kardec nos coloca 3 tipos, né, de obsessão. Né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação ou possessão. Né? Isso é colocado no livro dos médios. Mas essa questão da fascinação, olha só, o Kardec aqui está usando a palavra fascinação. E a pessoa não deixa, de um certo modo, estar subjugada. Achou, Ana Lúcia? Qual é o número? 476, a pergunta, 476. Mas no livro dos médios, tá? Se alguém tem em mão, é o capítulo 23 da obsessão, o item 239, né? Quatro, 7, 6. Sim. Só que agora que você achou isso aí, nós estamos no livro dos médios agora. O negócio é... Ai, meu Deus, agora eu vou pegar o livro. Próxima vez me organizar mais. Se organizar. Consuelo, boa noite. Boa noite, Boa noite, Consuelo. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite, Consuelo. Boa Muita paz noite. para você. Deus te abençoe. Obrigada, seu Roberto. O senhor também. Nós vamos ler algumas coisas que quem não tiver com o livro do médico vai escutar sobre essa questão da fascinação, como é muito interessante. E o Kardec está colocando ela aqui junto da subjugação. Né? Tá colocando que realmente é... Não Ai, deixa que de... saudade de minhas aulas. Fascinação. Ô, Fascinação é melhor você só escutar, senão você nem assiste a aula, nem acha o livro. Não, mas eu estou prestando atenção a tudo. Pois é. Então, vamos lá, Elis. O que é a fascinação? Né? O que é que Então, Kardec fala dos médicos? Né? Livro dos Médios, capítulo 23, da obsessão. Nós vamos ler o item 239 sobre fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. Constantino, só a gente lendo a fascinação, nós vamos entender muito perfeitamente a pergunta, tá? Ela fica bem explicadinha a pergunta. Tá? Então vamos lá, Elisa. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Tem paralisa o raciocínio. O médium está pensando que é dele o pensamento, né? Mas, geralmente, quer dizer, o pensamento é dele, desculpe, mas geralmente ele não consegue raciocinar sobre o que ele está passando. Por isso que fala relativamente às comunicações. Vamos lá. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Quem já viu um médium fascinado já viu isso. Né, Elisa? Uhum. Médium fascinado acredita que ele é o dono da razão e que o seu mentor é o Bambambam. É Deus, seu mentor e ele. É mais ou menos por aí. Por isso que o Kardec está colocando isso aqui junto da possessão, da subjugação, que indiretamente também não deixa de ser. O médium fascinado, ele realmente perde o raciocínio dele, né? Ele perde o que nós comentamos na aula passada sobre a questão de pensar. Ele deixa alguém pensar por ele. E isso, veja bem, Kardec está se referindo a médium espírita, né? Dentro do espiritismo, não é médium lá fora. Imagina lá fora que não tem essas informações que nós temos. Tá? Quem quiser falar, pode falar, senão vamos continuar. Fran, lá no Libertação,
quase sempre eu não seria assim tão contundente, mas seria assim bem de uma forma bem, né, indescritível, que é o nome, né, fascinação. No Libertação, o André Luiz, na Cidade Estranha, quando ele e o Gúbio estão lá naquele cantinho lá que o Gregório mandou botar e colocou os vigias, aí ele, pela janelinha, ele viu passar alguns espíritos, e esses espíritos desencarnados estavam acoplados ao cérebro dele as esferas, né? E ele ficou assim um tanto... eu estou aludindo, né? Falando com relação ao que estava ocorrendo com os desencarnados. Faça ideia, nós que não vemos, como isso é o que está aqui, o que ocorre conosco, que está acoplado ao nosso perispírito. Nós estamos falando das esferas, né? São os ovoides, que guardam a correlação com as nossas emoções desequilibrantes, atitudes e atos impensados. Está dando para acompanharem? Daqui a pouco nós vamos falar de nós. Você vai chegar aí, né? Não no livro dos médios, outro livro, Vida e Sexo do Emmanuel. Tem outro tá. da fascinação, que todos nós já passamos por ela, mas deixa eu chegar lá. É uma seara vasta, tem até Missionário da Luz, tem uma série. Tem um monte de casos, né? Mas essa verdade. É relacionada à pergunta. A outra está fora da pergunta, mas eu vou comentar porque é interessante, né? Tá. Isso aí, esses desencarnados conseguem facilmente, né? O próprio libertação, aquele hipnotismo que faz o fenômeno da licantropia, porque a pessoa está totalmente entregue, né, a sua razão, cara. A razão, né, o seu pensamento a outro. O cara, você é uma loba, você é uma loba. Né? Também. O cara encaixa também nisso aí, desencarnado para desencarnado. Né? Que, aliás, deve ter muito, né? Deve ter muito. Né? Bom, vamos lá. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Dentro de um caso que nós conhecemos, né? Eu não sei quem frequentava o Maria Voz naquela época, tivemos um caso desse. Tem um livro aqui chamado... Não. Instruções ao Movimento Espírita, que é do Kardec também. Olha só o que está falando aqui. Então, vamos chegar lá do jeito que a Ilísia falou agora. O isolamento favorece a fascinação, ao passo que as reuniões encontram controle na pluralidade das opiniões. Ou seja, o médium, que nós vimos, ele realmente passou a confiar tanto no espírito, a fazer coisas tão absurdas, que quando tinha o estudo mediúnico lá conosco, ele pedia para sentar, olha, numa mesinha à parte, aquela mesinha que ficava lá o som, lá no Canto Maria Voz. Ou seja, começava essa história que o Kardec fala sobre o isolamento que favorece. Ou seja, o negócio estava tão forte, porque se ele senta na mesa junto a nós, há uma corrente ali que todos nós sabemos, né? E isso poderia atrapalhar o espírito que, né, dominava esse rapaz. Aí poderíamos ouvir a pergunta: pô, mas os espíritos mentores da reunião deixavam isso acontecer? Aí nós vamos responder: estamos num mundo de provas e expiações. Se eu sou espírita, tá? Aprendo isso, leio isso, escuto isso, e não consigo, né, raciocinar, eu tenho que pensar comigo mesmo, tem alguma coisa errada comigo. Porque está acontecendo isso comigo, e começar a desenvolver isso. O isolamento, em qualquer caso, é ruim. É o caso do depressivo. Se isola, não é isso? O caso da pessoa que está sofrendo de pânico, se isola, etc. O isolamento é terrível para qualquer um de nós. Nesse caso aqui, o Kardec coloca sobre essa questão da mediunidade. Ou seja, quando
o médico começa a querer se isolar, pode ter que ele está num processo também de fascinação, que está muito além da obsessão simples. E não consegue, que está falando aqui, vê o absurdo que escreve, vê o absurdo que está cometendo. Isso não é crítica, tá? Isso é estudo. Tá legal? Vamos deixar isso bem claro. Não há crítica aqui. Qualquer um, eu mesmo, posso amanhã ou daqui a pouco estar entrando nesse processo aí. É imperceptível. Eu mesmo posso dizer que presenciei histórias assim mesmo. Você sabe disso, que a história da minha mãe, né? Com aquilo tudo que eu presenciei. E eu tinha a nítida impressão de que esse lado negativo fazia questão de afastar ela. De todos aqueles que tentassem falar algo positivo, do nada estourava uma confusão, um mal-estar e a pessoa se afastava. Eu vi isso demais. E eu falava, mãe, será que a senhora não está vendo que o propósito de toda essa negatividade desses irmãos, né, infelizes, é justamente isso, afastar a senhora de todos aqueles que possam te abrir os olhos, né? É por aí mesmo, é por aí mesmo. O negócio é muito perceptível, né? O negócio é sutil, sutil. Fala, Jorge. Eu gostaria de só te comentar. Sou eu que você falou? Pode falar. Então tá. Não, para mim seria outra pessoa. Desculpa aí, então, se for outra pessoa. Eu estou lembrando aqui o Kardec, no Evangelho, quando ele isolou-se porque havia necessidade. É outra história. É outra história, mas muitas pessoas. Fugiu o som, Jorge. Fugiu o som. Congelou a imagem. Jorge, sumiu o som, congelou a imagem, talvez tenha caído, né? Deve ter caído. Deve ter caído. O Roberto, tá aí? Tá. O senhor ia falar alguma coisa? Enquanto o Jorge Não, foi eu que eu ia fazer uma pergunta para você, mas deixa o Jorge terminar, depois eu te pergunto. Ele já voltou? O Jorge já voltou? Não. Ele estava com Se ele voltar, a gente para e deixa ele falar. Tá. Eu queria te perguntar sobre, não vou falar do planeta, porque é mais atual estado do Brasil, né, nessa violência, nessa divisão toda que está havendo por causa de política. Você pode dizer, então, que os espíritos estão envolvendo em fascinação todo esse povo por causa disso? Certeza. A gente vê no caso que... Onde Kardec descobriu esse lance de possessão foi no caso chamado... Olha lá, o Jorge caiu mesmo. Os processos de Morzine, tá? Na Revista Espírita. Tá? Ali não mostra que há um povoado, não um povoado grande. Você falou da outra vez. Né? Havia várias pessoas passando por um processo. Nós estamos passando por um processo muito... Mas você não acha que deveria ter uma ajuda maior dos mentores, porque essa violência está demais, né? Tem ajuda, nós vamos ler aqui no Livro dos Médios, porque a ajuda não funciona. Tem ajuda, nós vamos ler aqui agora no Livro dos Médios, justamente que essa não... Em primeiro lugar, o que está falando aqui? A pessoa está falando absurdo, escrevendo absurdo, estou falando do médio. Chego, por exemplo, fala, chuchu não é azul. Pô, chuchu é verde, né? Aquele legume, chuchu é verde. Não, é azul e fim de papo, eu estou certo, vocês não têm a visão que eu tenho. É por aí o conselheiro. O pessoal que está dentro desse processo, não estou falando somente do médio, de todos nós que estivermos nesse processo, o que acontece? É aquele negócio, está falando coisas que eu gosto de ouvir, estão fazendo coisas que eu gosto de ver, estão mexendo com meus sentimentos. E se eu não tiver o discernimento de, espera aí, tem alguma coisa errada aí, eu vou simplesmente me envolver. É o que está acontecendo, não só com o país, é com toda a humanidade. Agora, há pessoas ruins que estão sendo envolvidas e há pessoas também que são aqueles, conforme fala Kardec, Maria vai com as outras, mas daqui a pouco abre os olhos e volta à normalidade. O Livro dos Médios vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa questão a pessoa gosta daquilo. Tá? O médium, no caso aqui, que é a nossa questão, gosta daquilo, se sente bem com aquilo. Por isso que ele não abre mão. Jorge. Jorge. Tá bom, Consuelo? Entendi.
Tá, vamos lá, Jorge, pode falar. Então, eu quero só nos comentando. Então, o Kardec isolou-se a benefício de todos nós para trazer o Evangelho. Se a gente ler lá no começo, os Espíritos orientaram melhor. A igreja vai pipocar aí. Quer dizer, ele deu sequência. Oi? Então, lembremos lá de várias fala que ocorreu. Aí ele foi consultar lá na casa das brincadeiras. Aí os espíritos disseram, por quê? Aí eu de novo? Não, está falando, pode ir. Não dando certo. Não, caiu não? Então tá, senão eu ia desligar tudo. Então, lá, aí os espíritos disseram que, né, para ele procurar corrigir o que ele tinha escrito. E aí apareceu na casa da dona da Emery, Budê, e uma senhora, uma vidente lá, né? E ela queria saber onde que ele estava. Aí o alto permitiu que ela identificasse. Ele estava num determinado local fechadinho. Eu acredito que seja por aí, Afrânio, que muitas pessoas, né, e os espíritos, sabendo dessa situação, criam todo esse estado de coisas. E a gente cai na esparrela e deixa se arrastar, deixa se levar. A importância da conduta moral, da evangelização em nós, que é o que nos protege, que nos ajuda a nós não cairmos nessa situação. E o Espírito disse para o Kardec, que é o Espírito da Verdade. Olha, você vai da primeira a 30 linhas. E acabou, ele leu lá na 30ª linha que estava. Por que eles não falaram direto para ele? É porque o Kardec não era um médico convencional, como a maioria. Mas ele Jorge parou de novo, congelou de novo. Parou. Bom, Eu estou procurando aqui, Afrânio, eu já não estou conseguindo entrar naquilo. A Revista Espírita de 1858, página 257, fala sobre isso. Eu não estou conseguindo entrar, né? Eu não estou conseguindo aqui no meu tablet pegar essa. O que diz na página 257 da Revista Espírita de 1858? É uma colinha que eu tenho aqui anotada, mas eu não estou. E com relação aos processos de Morzini, a quem interessar, eu juntei tudo sobre o processo de Morzini. Vale a pena a gente tomar conhecimento sobre obsessão, sobre a fascinação sobre essas coisas de obsessão nos processos de Morzini. Eu juntei, tem algumas folhinhas grampeadas, pesquisei tudo sobre o processo de Morzini, tem bastante coisa para a gente aprender sobre isso. Tá? Isso, é verdade. E é bastante coisa. Só mais uma coisinha que eu vou ler aqui antes de começar o livro do médico, está no livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Olha só, sobre a sua pergunta. Tá pequenininho que eu vou ler aqui, tá? Quer falar, Salvador? Não, eu tenho esse livro, vai, fala. Quando atingimos a fascinação, o fenômeno acentua-se e as consequências tornam-se mais graves. O médium não se julga lubridiado. Estamos falando também do povo brasileiro. Não se julga lubridiado. Já não goza, olha só, já não goza seu livre-arbítrio integral. Ele é levado nas opiniões. Só obedece às instruções do espírito. É a hipnotização espiritual a exercer-se. Olha só, mercê da liberdade que o médium outorga ao espírito, ou seja, nós outorgamos a massa, a mídia, etc. Estes pode atuar o espírito, ou a mídia, sei lá, podemos botar a mídia aqui para botar na tua pergunta.
pode atuar intensamente sobre o perispírito dele médio, com isso, com mais facilidade, Meu querido. com mais facilidade, já que não encontra obstáculo. Olha só o que é que vai falar agora. De vez que a vontade mediúnica, a vontade, o não ou sim ou não, não, quero ou não quero, se lhe rendeu complacente, na boa. Gostou daquilo que ouviu? Quer repetir aquilo que ouviu? Quer fazer aquilo que ouviu? Esse que é o nosso grande problema. Bom, tá bom, Consuelo? Deu para pegar aí? Eu queria só saber uma coisa. Eu não estou falando de A ou B, eu vou deixar bem claro isso. Eu estou falando de um acontecimento no Brasil, né? Tanto de A, tanto de B. Essa disseminação desse ódio e dessa violência está pegando até quem não é médium, não é? Mas isso é por causa de uma situação do planeta que está em regeneração, ou por causa desses espíritos que vieram para cá já para causar problema, para Você já tem resposta. O que fica planeta dos está dois lados, né? Insuflando os dois lados. em regeneração. Essa turma foi dada a oportunidade de reencarnação para se melhorar, eles não estão se melhorando. Lá embaixo também existem as quadrilhas, existem os terceiro comando, tá entendendo? Existem as facções. Existe, né, no linguajar muito severo, no espiritualismo, os magos negros, os magos brancos, os reptilianos, os dragões. Existe tudo isso, todas essas divisões. Eles, entre eles, querem o poder também. Então, eles influenciam aqui os encarnados, essa turma toda. E é uma turma grande, né? Uma Aí turma grande. influenciam todos os encarnados, tanto do lado A, tanto do lado B, para haver essa confusão toda. Ora, veja bem, que só influencia quem quer. Principalmente os que não vigiarem, né? Que é E, o, justamente. quem não quer não é influenciado, não. Quando É, dois não briga. tem que vigiar mesmo 24 horas por dia, essa é a verdade. Porque as Eu pessoas... acho que o planeta está realmente sendo muito atacado, mas eu acho que eles estão encontrando muita facilidade vinda de nós. É vinda de nós. Tudo muito fácil para eles. Essa Isso. violência, essa falta de união. Veja bem, você vê uma notícia na televisão, a gente, em primeiro lugar, não pode se envolver naquilo. É muita coisa ruim, mas vamos rezar. Não vamos nos envolver. Vamos achar até, poxa, que chato, que ruim, poxa, tá, mas não é envolver, se envolver. E todo mundo se envolve, entra na psicosfera que eles querem. Acabou o problema. Acabou o problema deles, ou seja, estão tendo facilidade para deitar e rolar em cima de nós. Tá? Então, E o pior é que isso adentra a nossa casa, nossos lares, né? tudo que é lugar. Que, aliás, não tem santo nenhum aqui reencarnado no planeta, inclusive nós. Então, em tudo que é lugar, isso vai acontecer. Dentro da igreja, né? Dentro da casa espírita, né? Onde você imaginar vai acontecer, né? Infelizmente. Não era para acontecer em certos lugares, mas acontece. Né? Aposto que lá na casa do Chico vai acontecer. Eu não sei se você lembra, ou se nossas amigas vão lembrar, de todas as mensagens enviadas das casas espíritas, pedindo que orássemos pelo planeta e pelo nosso país. Isso há muito, muito tempo aí atrás, antes dessa pandemia toda, eu não consigo esquecer isso. Virava e mexia, vinha mensagem falando sobre isso, né? Que nós precisávamos vibrar pelo nosso planeta e nosso país. E encontrássemos espaço para rezar na pandemia. Lembra disso? Lembro. Nós rezássemos em casa, pedíssemos pelo nosso país. Eu lembro disso demais. O doutor Bezerra sempre falava no final da mensagem: olha, né, quem está como é que fala, naquele negócio do barco, no leme é Jesus. O doutor Bezerra sempre falou: gente, fiquem tranquilos, aconteça o que acontecer. Quem está no leme é Jesus. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo. Aqui não tem santo reencarnado, né? Aqui não é brincadeira, não. Se alguém aqui roubou pirulito de criança, não é brincadeira, não. Apanhou do outro porque foi um roubo. Pô, tu vai perder teu tempo com isso, cara. Vamos fazer coisas maiores. Então, bom, vamos voltar ao assunto. Deu para entender, Consuelo? Que ninguém é santo, está todo mundo passando por isso, porque merece, entre aspas, merece mesmo. Eu passo, você passa, todos nós, infelizmente, não somos santos.
Entendi. Tá? Vai ser em tudo que é lugar. E nós temos que aprender com isso, tá? É por isso que Jesus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede de justiça, mas não devemos ser os justiceiros. É diferente, né? Nós não devemos nos meter como justiceiros. É diferente. Escândalo é necessário, né? Mas ai daquele que promoveu o escândalo. Exatamente. Vamos ler, Elis, para a gente acabar, só falta um pedacinho do Livro dos Médios. Não, vamos falar sobre outro assunto. Hoje a internet aí tá ruim, né? Porque tá demais. Já desliguei tudo 2 vezes e tal. Olha lá, o seu Roberto tá caindo toda hora agora. Tava aí firme com a gente, tá vendo? Tá todo caindo. E a minha, que eu nem conseguia, tá ótimo aqui. Bem, ainda bem, é bom. É Sorte congelou. sorte de principiante, de iniciante. Vamos lá, Elisa, vamos ler, senão a gente nem acaba essa página hoje. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que este gênero de obsessão só estão sujeitas às pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Olha aí, Consuelo. Continua, Luiz. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Entendeu aí, Consuelo? Olha só. Os mais instruídos sob outros aspectos. Não está falando só sobre o aspecto mediúnico, não. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha. Não é normal. Não é cotidiana essa causa. Isso aumentou muito nos últimos 30 anos. Desde que a internet expandiu, a internet diminuiu distâncias, tem um filósofo aí que fala, né? O grande problema ele fala que o grande mal da internet é dar vez ele fala assim mesmo, tá? Que é um pouco pesado que ele fala, é dar vez ao imbecil. Ele fala assim mesmo, filósofo. Mas não é isso, não está dando que vamos tirar a palavra imbecil e dar vez a essas pessoas malvadas, maldosas, né? Que têm problemas, que são problemas, pessoas muito doentes, e são pratos fáceis para essa questão da fascinação. Acho que tem a razão, que são o dono da razão, e o certo é o que eles pensam, e aquele que bota o que eles pensam em prática. E assim vai. Isso é o caso aqui, agora voltando à nossa pergunta, dessa. Olha lá, a pergunta está falando que a fascinação exercida pelo mau espírito está ótimo que o subjugado não a perceba. Porque o espírito estudou ele, sabe o que ele quer ouvir, tá? Sabe o que ele gosta. Aquilo está lá dentro, no íntimo dele, o espírito descobriu. Eu vou trabalhar. E outra, se passa a ser por alguém importante também esse espírito. Há casos, no Manuel Filomeno, que eu não me lembro qual é, que o espírito se transformou em vários. Ora ele era André Luiz, ora era Dr. Bezerra, ora ele era não sei quem, e o médium acreditava, o mesmo espírito. Olha a situação, que é um negócio. Então, é isso aí que Kardec está perguntando, sobre essa fascinação. Depois nós vamos passar para a segunda parte da pergunta. Vamos ler só o segundo parágrafozinho aí, Elis, e voltar para o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Vamos ler só mais um pouquinho, Elis. Logo no primeiro ponto, do outro parágrafo. Na primeira, o espírito está falando das duas, da obsessão simples e da
Da fascinação. Vamos lá. Na primeira, dá para você ver aí? Na Na quarta. primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Agora, segunda. na fascinação, não. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor a Deus lhe servem como de uma carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é capaz de perceber. Pronto. Dá para entender aí, gente? Deu, Consuelo, aí como é que ele usa? E as pessoas estão ali, ele falou de Deus, Sim. ele falou disso, falou daquilo, de outras coisas também, a pessoa vai pegando. Bom, tá bom aí? Isso dá Na verdade, ele só tempera ainda mais, né, na vaidade do médium, a invigilância do médium. Ele só tempera, porque para ele está tudo muito fácil. Também. Essa Né? janela que se abre, né? Não é só essa daí, não, tem outras. Aí vai dando brecha, ó, devagarzinho, vai instalando, se colocando assim, ó, ao corpo modelador, que é o perispírito. Devagar vai ganhando espaço. dá-se a isso o orgulho do homem, do médium. Isso, também. Estudar, se preocupar em pegar o livro dos médios, como médium, estou falando isso como médium, pegar o livro dos médios, sentar, ter paciência, estudar, perceber o que está sendo explicado aqui pelos espíritos. Depois disso, parar para pensar, analisar, certo ou errado, e procurar se interiorizar, saber até onde vai o meu orgulho, a minha capacidade como médium. Eu sou um médium orgulhoso ou sou um médium capaz? Eu sou um médium que dou uma dica, aquela dica influencia o próximo e eu passo a ser o melhor médium da casa espírita porque eu coincidiu de eu acertar alguma coisa, falar aquilo que o cara queria ouvir. Fascinação de encarnado para encarnado. Não estou falando de desencarnado, não. Eu falo, fascinei o indivíduo, aí o meu orgulho cresce e eu acho que sou o maior médium da casa. Passo a fazer psicografias inventadas, uma série de coisas e são acreditadas. Isso aí mexe com a capacidade do médium, mexe com o médium. Então, todos nós, ninguém está sozinho. Ninguém na face da Terra está sozinho. Se chega a isso, é porque foi permitido chegar. Se essas coisas acontecem, é porque foi permitido acontecer. É rapidinho. Anjo da guarda, né? Mentor espiritual. Ninguém tem culpa disso, não. A culpa é nossa. Nós, médios, temos que ter essa consciência. Vem de dentro de nós. Então, nós que temos que nos consertar. Você não é médio, mas você tem consciência de que a coisa para consertar... Olha ele com essa história de que não é médio. Isso tem que vir de dentro de você. Você tem que criar, se conscientizar que isso tem que vir de dentro de você. Isso não ninguém vai colocar isso na nossa cabeça. Ninguém vai conseguir colocar isso na nossa cabeça. O ser certo, correto, é coisa nossa, é interior nosso. Não adianta que você, Jorge, Elisa, vão conseguir colocar na minha cabeça que eu tenho que ser honesto. Eu só serei honesto se eu quiser. Ernesto, o Ernestinho. Eu só vou conduzir dentro da minha atividade correta, certa, se eu quiser, se realmente estiver dentro de mim. Senão, não adianta. Eu sou dessa teoria. Ninguém está só. Mas também
esses que nos acompanham também não vão conseguir colocar na nossa cabeça se a gente não quiser, não, tá? Só certo. Anjo da guarda não vai conseguir colocar na nossa cabeça se a gente não quiser andar certo. Quem gosta de Giló, eles vão conseguir atuar. Se não gosta de Giló, eles não atuam. A dona Sueli Calda-Chuber, exatamente. A dona Sueli Calda-Chuber, no livro Desobsessão e Obsessão, ela cita esses quadros que o senhor está narrando aí. Eu é que estou acrescentando o Giló. Não, eu só gosto de chuchu. Não, eu não gosto. Eu tenho esse livro e ela é muito clara nisso aí. Eu tenho esse livro muito clara nisso aí. Está em nós. Está em nós. Ninguém coloca dentro de nós se a gente não quiser. Nós vamos... O nosso sentimento, o nosso orgulho, a nossa vaidade expulsa isso com a maior tranquilidade. Era isso só. Tá? Desculpe. É verdade. Não, falou bem. Quer falar, Jorge? Não, já falei, já. É só da dona Sueli. Eu não tenho esse livro, não, rapaz. Eu tinha esse livro, eu acho que eu emprestei. Eu tenho esse livro. É novo. Já recebi agora há poucos dias. Bom, olha só, esse livro aqui que está na minha mão se chama Vida e Sexo. A capa já mudou, porque esse aqui é antigo. Eu tenho. No capítulo 9, se chama União Infeliz. E a pergunta que o Emmanuel usa é a pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto a justiça. Muito bem. Olha só o que o Emmanuel coloca aqui para a gente, que é muito interessante. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura do sofrimento. Então, nós não vamos nunca acreditar que nós fizemos alguém sofrer e vai ser da mesma forma. Não. Se a gente não conseguisse melhorar muito, né? E o resgate poderia ser até muito violento. Se a gente melhorar, o amor cobra a multidão de pecado e consegue algo melhor. Bom, por que eu estou falando sobre isso aqui? Há uma fascinação que acontece com a maioria de nós passou por ela, aqui encarnado para encarnado. O namoro, gente. A Ana Lúcia riu. Quando a gente está namorando, está noivo, tudo é flores, tudo é bonito, a gente só vê qualidades no outro. Isso é uma fascinação. O Emmanuel fala aqui, né? Ele fala assim: é natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza, perfume, ou seja, tudo está bonito. Só que aí o matrimônio pode ser procedido de doçura e esperança, mas isso não impede que nos dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam os cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. É aquele véu do esquecimento, tá? E quando nós fazemos esse planejamento no plano espiritual que a gente vê aqui se casa, nós viemos realmente, como fala o Emmanuel, a maioria dos nossos casamentos são por provações, resgate. Há poucos casamentos aqui que são por afinidade, por amor a si mesmo, um nível elevado. Então, se a gente não passar por esse processo de um fascinar o outro, não há o casamento. Não existe o casamento. E o que vai acontecer? Casa, começa aqueles pequenos problemas que podem se agravar. Mas aí vem a famosa palavra renúncia. Mais uma vez, a doutrina espírita nos mostra que um renuncia, o outro renuncia, um renuncia, o outro renuncia, acaba cumprindo o mandato, a missão, né? E acaba, no final, talvez até se amando mesmo, legal, e numa próxima encarnação pode até voltar juntos, já numa situação melhor. Então, essa união infeliz, tem aqui nesse livro, eu não vou ler porque é muita coisa, nos mostra, né, que, às vezes, nós, olha só, como fala Jesus, quando fala em Marcos, no capítulo 12, no Evangelho de Marcos, fala com Jesus sobre o divórcio. E Jesus responde: o que Deus ajuntou não se separa. Olha só a questão do casamento, como é séria. Quando Jesus está falando isso, é justamente por isso que Jesus sabia muito bem que os nossos casamentos são por provações. Aí os fariseus respondem: mas Moisés nos deu a carta. E Jesus fala assim mesmo: olha, isso dói, porque está falando de toda a humanidade.
pela dureza de vossos corações. Olha só o que Moisés fala. Pela dureza de nossos corações. E foi um meio legal que a espiritualidade encontrou, né? Da gente de haver essa aproximação e juntos esses dois espíritos, que depois virão os filhos completar também o quadro. Lembrando, família, tá? Começa no casamento, tá? Quando os filhos casam, eles vão ter a família deles. Nós passamos todos nós a sermos, né, parentes. Nós nos consideramos bem família, mas na realidade nós passamos a ser parentes. Então, essa a oportunidade de crescimento que nos é dada dentro de quatro paredes não é mole. Não é mole. Se não houvesse esse processo de fascinação, que ele fala aqui, olha só o que ele fala aqui, a jovem suave que hoje nos fascina, palavra de Emmanuel, né? Para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez a mulher, amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. A mesma coisa ele fala do rapaz, tá? Ele não é machista, não, tá? Eu estou dando só esse pedacinho aqui para a gente compreender. E olha só o nosso estado de inferioridade. Os espíritos nos falam que essa questão do médium, que é fascinado, se a gente for ler outras obras dos espíritos, vamos ver que fala muito sobre a inferioridade. O próprio Kardec fala isso, do médium. Não só do espírito que o fascina, do médium também. Mas vamos agora voltar. A humanidade, nós, humanidade, estamos precisando crescer muito. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Ninguém quis comentar nada? Não, Casei por O comprometimento seria dos dois, então, tanto do médium quanto do espírito que atua sobre esse médium, né? Lhe dando essa fascinação. Claro. O comprometimento é dos dois dividido igualmente. Sim. Então, aumenta ainda mais os débitos. O nosso carnê, né? É porque se a gente veio com essa posição de mediunidade, né? Se nós já viemos, né? Aquilo que o Emmanuel fala, que o Afrânio gosta. Médio é endividado. Nós, médios, aquele que não devo a ninguém. é endividado. Então, se nós nos deixamos levar pela obsessão, pela fascinação, nós estamos acumulando, mas ainda vamos voltar na próxima como médio, também, de novo. E daquele médio que passa realmente por uma situação de trabalho, um trabalho pesado, um trabalho forçado. Médio esponja, né? Onde vai passar mal. E o médio que não tem esse conhecimento, seu Roberto? O médio que não tem o conhecimento espírita. Mas o médio, eu estou falando o médio espírita, o estudo é espírita. O estudo nosso não é para neófito, é para espírita. Aqueles que não são espíritas, eles, né, infelizmente, estão... Não sabe o que é certo e errado, né, senhor? Não sabe. Agora, nós não. Nós temos consciência disso. Os livros estão aí. É a religião que mais nos dá literatura. Se nós não queremos aprender, a culpa é nossa. Se a gente vai para a casa espírita, lá toda terça-feira, tem uma psicografia, e a gente percebe que a psicografia não quer dizer nada, isso aí vai acabando, se tornando uma fascinação. E isso aí o médium sabe que não está certo. Sabe? O médium tem consciência de que não está certo. Nós, médios, temos consciência tranquila daquilo que está acontecendo de errado conosco. Isso não tem... pode ser até que não seja assim, mas para mim é assim. Para mim é assim. Se nós erramos, nós temos consciência bastante que erramos. E se erramos, temos que resgatar. Temos que passar a pagar tudo isso com uma borracha de sacrifício, que é para poder ficar tudo escrito direitinho, conforme deve ficar. Isso aí é o meu pensamento, gente. Eu penso dessa maneira. E sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, e vejo que tem coisas que tem médios aí que
falam de uma maneira que no livro dos médios, no livro de André Luiz, não tem nada, eu procuro, não encontro. No entanto, eles estão levando como sério. É isso aí. Alguém mais quer falar? Então vamos voltar para a pergunta, Elisa. Só uma palavrinha da pergunta falou e fez isso tudo, tá? Só a palavrinha vacinação. Elisa, tá comigo. Só uma palavrinha fez isso tudo. Vai dar palavra. Pergunta 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Bom, primeira pergunta nós já descobrimos, né? Que é o subjugado não percebe, tá? Isso foi falado aqui, nós falamos o tempo todo das artimanhas do espírito e de que, né? Sendo assim, pode ser com a terceira pessoa cesse a sujeição, lembrando agora das nossas reuniões mediúnicas. Tá? O pessoal que faz esclarecimento ou doutrinação, tá? Pode fazer isso. E a terceira pergunta, que é sobre essa pessoa que vai ajudar. O ideal seria isso que está aqui. Mas a boa vontade, o estudo, tá? Vai também ajudar essa transformação. Mas vamos ver a resposta, tá? Vamos ver a resposta. Você vai começar respondendo pela terceira pergunta, eu acho que é pela terceira pergunta. Mas vamos lá. Respondeu os espíritos. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Ou seja, quando a gente fala que na reunião mediúnica, tem que no dia não pode comer carne, tem que ir de branco. Tudo bem, isso aí é critério de cada um. Mas o maior jejum que nós devemos fazer, a maior preocupação com a roupa que nós temos que fazer é com a roupa espiritual. Né? Ou seja, com maus pensamentos, evitar briga, evitar, né, contendas, né, procurar ambientes mais sadios, e por aí tudo vai. Ou seja, é orar e vigiar 24 horas por dia, né? E mais um minuto além. Não parar na banca de jornal para ler o povo. Não, porque pode pingar gota de sangue no pé e ainda sair manchado. Então, veja bem, essa pessoa, no caso vai ser o doutrinador esclarecedor, no caso de uma reunião mediúnica, tá? Mas pode ser também em casa, pode ser no trabalho, a gente está lá, tá vendo que uma pessoa está no sufoco, a gente pode ir lá, tentar ajudar. Então, nós temos que ser médiuns, né, a vida inteira. Como, assim, médios que eu falo, manter o nosso padrão o mais possível elevado, não só no dia da reunião mediúnica, não. Reunião mediúnica, não. É a vida inteira. É aí o que a gente está falando aqui, né? Tanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos. Por quê? Sai daí, o sangue de Jesus tem poder? Não é nada disso. Não é nada disso. Nós sabemos que os espíritos imperfeitos não se sentem bem quando vem muita luz, quando vem um espírito muito elevado, eles não se sentem bem. Mas sabe que ali eles não vão tirar nada. Não, que eles, né, não vão desfrutar de nada daquela proximidade. Né? E também, olha só, para afastar os imperfeitos e atrair os bons, que atraindo os bons, né, vai ajudar muito aquela pessoa. Mas agora vai entrar no que nós falamos, né, que nós gostamos, vai a segunda parte da pergunta. Tem muito a ver com a pergunta que a Consuelo fez sobre o momento atual do Brasil. Porque está acontecendo tanta coisa. Essa segunda parte da pergunta responde. Porque aqui nós estamos falando de reunião mediúnica, de média, etc. Mas estamos falando no geral o que é que acontece. Tá? Vamos lá, Elisa. Alguém quer comentar? Eu gostaria só de falar duas coisas. Fala. Esse jejum que você citou aí é as virtudes que a gente vai trabalhando na reforma íntima. Moral. E a terceira, a ascendência moral do dialogador.
para favorecer, né, o esclarecimento. E todo aquele que tem uma ascendência, ele consegue, isso é pertinente ao seu magnetismo e auxiliar. Por quê? Como você acabou de citar, o espírito que não quer o bem, né, de alguém, ele não consegue tirar leite de pedra. Não consegue. Então, para ele, opa, isso é indiferente. É o caso, como ela citou, é o caso da mãe dela. A mãe dela era estimulada lá da visita do usuário convidado. Eu não sei o nome dela. Acho que é Sueli, se eu não me engano. Enfim, são essas situações, né? Aí que reside o perigo. Pronto. Tá. Essa que está aqui é a Ana Lúcia, só ele é outra, tá, Jorge? Ana Lúcia. Ana Lúcia. A Frânio. De nega, ou nega. Vamos lá. Ó, Frânio, aqui no Miramês, ele chamou, ele chamou esse comentário de ação do homem de bem. E ele fala assim: o homem de bem, é o que o Jorge estava falando, o homem de bem a que aqui nos referimos é aquele que já se encontra moralizado pelo domínio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa criatura tem força sobre os espíritos ignorantes e basta a sua presença para eles se afastarem. O ambiente puro os constrange, impacienta, e eles o abandonam quando este se encontra carregado de fluidos elevados. Então, é bem por aí. É luz. O orientador. Se ele quiser, olha, lê a segunda frase, é para o orientador. Quando uma alma vai conversar com um espírito que esteja influenciando alguma pessoa, e essa alma não reúne condições morais para tal empreendimento, ele não a respeita e passam a discutir e até mesmo a trocar impropérios. A força moral é tudo no aprendizado, bem como para afastar as más entidades que perturbam o ambiente familiar e as pessoas. E essa segunda parte da pergunta tem um pouco a ver com esse segundo parágrafo aí. É isso aí, por isso que eu pedi a Elisa para ler o segundo parágrafo, porque tem... A segunda parte da pergunta aqui é justamente o que a gente vai falar, aliás, os que estão falando, porque às vezes o negócio não dá certo. Porque a grande parte da humanidade não está dando certo aí. Porque se eu gosto que você chegue para mim, né? Por exemplo, eu gosto de ouvir coisas assim, filmes de violência, Duro de Matar 25, Rambo 28, aí vai, né? Não adianta falar de amor para mim. Não adianta. Eu posso ir na igreja todo dia, eu posso ver filmes, ler livros, mas lá dentro, que vibra em mim é isso. Eu falo sobre esses, né? É isso que eu né, tenho que abrir meus olhos para dizer, a humanidade está gostando disso. É o que está acontecendo. Tá, você bota o filme Nosso Lar, com muita dificuldade, muita propaganda, deu 5 milhões de telespectadores. Na época, eu não me lembro o nome do filme, que era tipo o Rambo 5, Duro de Matar 23. Pô, em uma semana deu 5 milhões que Nosso Lar deu, em 3 semanas deu 15. Não me lembro qual foi o filme. Foi um filme violento. Ah, sim, me lembrei. Aquele filme do Bop, o 2, na semana. É aquilo que estava em cartaz, era aquilo mesmo que estava em cartaz. O nome do filme é... Era aquilo... Tropa de Elite? Tropa de Elite 2. O Tropa de Elite 2. Sejam a nós, os espíritas, Rádio Rio de Janeiro, jornais, propaganda boca a boca, 5 milhões e meio de telespectadores no cinema, em 3 ou 4 semanas que ficou, né, durou no cinema. Pô, veio Tropa de Elite 2, que entrou logo depois do Nosso Lar, na primeira semana deu 15 milhões de telespectadores. Aí eu te pergunto, se essa humanidade quer falar de amor? Somos nós? Eu não fui ver, mas de repente eu talvez não tenha ido porque esqueci, eu não tive oportunidade, assim, não tive tempo. Mas de repente eu ia ver que eu vi o Tropa de Elite, número 1, eu vi. Olha só, olha onde eu estava, né? Eu vi aquele do Rambo 2, que ele pega o microfone. Essa cabecinha. Pois é, Rambo 2, ele pega o microfone e fala, eu sou o seu maior pesadelo. Eu estava lá no cinema, gente.
Mas deixa pra lá. Vamos ler a segunda resposta, que já deu a hora já. A segunda parte. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Olha o que vai falar agora. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Eu gosto disso. E aí vem alguém ainda massagear meu ego. Tu é bom mesmo, cara. E, ó, então vamos lá, vamos ver o Rambo 28. Vamos lá, vai, Elisa. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. O Miramês falou aí, vai ser bate-boca lá na reunião. Foi o que o Miramês falou aqui. Bate-boca na reunião. Foi o que o Porque Miramês quem tá ali é um espírito que também sente isso, gosta disso. Às vezes está tentando, mas, quer dizer, o que nós temos que fazer é mudar mesmo, é a mudança. É como disse o nosso amigo Zé Antônio, né? Como é que fala? É reforma íntima, né, Elisa? Reforma íntima. Reforma íntima, é isso aí. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Aí, pergunta 476, maltratada e explicada, viu? Olha só como eu estou falando aqui. Tem comentado. Jorge?